Bom dia, querido irmão. Hoje a nossa leitura está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 até o 37, que trata sobre a parábola do bom samaritano. Vamos ler e refletir. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Então Jesus responde a pergunta com outras perguntas, né? Porque ele queria testar aqueles homens. O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como se ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Então Jesus, ele sabe que as pessoas têm a resposta já, só que o que acontece é que ele quer tirar essas respostas dela. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Porque para essas pessoas, o próximo, para os fariseus e essas pessoas que detinham poder religioso em Israel naquela época, o próximo era a pessoa do mesmo nível social, ou da mesma religião, ou que fazia parte de um secto, de um grupo que ele participava, né? Mas Jesus responde para ele com essa parábola. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Então, ele viu o rapaz nessa situação e deixou ele por isso mesmo. Fez pouco caso daquela situação. E esse homem era um sacerdote, né? Um religioso. Também um levita, um outro tipo de religioso daquela época, né? Passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Os samaritanos eram judeus que não eram puros assim racialmente, né? Eles, com o passar dos séculos, eles acabaram sendo miscigenados com outros povos ali da região do Levante, né? Da Palestina. E para os judeus mais puros, eles eram tratados como cidadãos de segunda classe, gente desprezável, né? Daí o que Jesus diz: quando viu o homem, ficou com muita pena dele, esse samaritano. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Então o homem responde: aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Então Jesus combate a hipocrisia das pessoas através dessas parábolas, que são histórias que ele narrava para as pessoas que tinham para trazer os seus ensinamentos, né? E aqui ele demonstra que não é porque a pessoa é religiosa, que ela ora de joelhos, que ela faz todas aquelas coisas, né? Aqueles ritos, que ela
é uma pessoa virtuosa. Às vezes, a virtude vem justamente daquelas pessoas que nós desprezamos, aquelas pessoas que nós tratamos como se fossem coisas desprezíveis. E na hora da angústia são justamente essas pessoas que nos socorrem. Então, é bom que os irmãos reflitam muito sobre isso, da forma como vocês estão tratando certas pessoas através de preconceitos, né? Porque lá na frente talvez vocês precisarão justamente dessas pessoas. Mas sempre temos que ver as pessoas pelo que elas são na sua essência e não pelo que elas aparentam ser por fora. Deus abençoe, um excelente dia.